Muitas pessoas acreditam que desenvolver diabetes depois dos 60 anos é algo quase inevitável, como se fosse simplesmente parte do envelhecimento. Mas a verdade é que, embora a idade realmente traga mudanças no metabolismo do corpo, existem muitas maneiras naturais de ajudar a controlar o açúcar no sangue e viver com muito mais saúde e qualidade de vida. Entre essas maneiras, uma das mais poderosas está presente todos os dias na nossa mesa: a alimentação. Pequenas escolhas feitas diariamente podem ajudar o organismo a lidar melhor com a glicose, evitar picos de açúcar no sangue e até reduzir complicações associadas ao diabetes. Depois dos 60 anos, o corpo passa por várias transformações. O metabolismo tende a ficar mais lento, o que significa que o organismo processa os alimentos de forma diferente do que fazia décadas antes. Além disso, muitas pessoas começam a apresentar maior resistência à insulina, o hormônio responsável por levar o açúcar do sangue para dentro das células, onde ele será usado como energia. Quando essa insulina não funciona da forma ideal, a glicose acaba permanecendo mais tempo na corrente sanguínea, elevando os níveis de açúcar e aumentando o risco de problemas de saúde. Esse aumento constante da glicose no sangue pode afetar diferentes partes do corpo. Com o tempo, níveis elevados de açúcar podem prejudicar o coração, os rins, os olhos e até os nervos. Muitas pessoas também passam a sentir mais cansaço, sede excessiva ou dificuldade para cicatrizar pequenos ferimentos. Por isso, controlar o diabetes não significa apenas olhar para um número no exame de sangue. Significa proteger o corpo inteiro e garantir mais energia e bem-estar no dia a dia. A boa notícia é que o corpo responde muito bem a mudanças positivas na alimentação, mesmo em idades mais avançadas. Não é necessário seguir dietas complicadas ou extremamente restritivas para ajudar a controlar a glicose. Na verdade, muitas vezes basta incluir alguns alimentos específicos que ajudam o organismo a absorver o açúcar de forma mais lenta e equilibrada. Esses alimentos agem de maneiras diferentes no corpo. Alguns são ricos em fibras que retardam a digestão. Outros possuem gorduras saudáveis que ajudam na sensibilidade à insulina, e há também aqueles que promovem saciedade, evitando que a pessoa coma em excesso ao longo do dia. Entre esses alimentos, um dos mais conhecidos e estudados é a aveia. Embora seja simples e bastante comum, a aveia possui propriedades que podem fazer uma grande diferença para quem precisa controlar o açúcar no sangue. Isso acontece principalmente porque ela é rica em um tipo especial de fibra chamada beta-glucana. Essa fibra forma uma espécie de gel no sistema digestivo, que ajuda a desacelerar a absorção dos carboidratos. Na prática, isso significa que o açúcar dos alimentos entra no sangue de maneira mais gradual, evitando picos bruscos de glicose. Além de ajudar no controle da glicemia, a aveia traz outros benefícios importantes para a saúde de quem já passou dos 60 anos. Ela contribui para a redução do colesterol, algo muito importante porque pessoas com diabetes possuem maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Também ajuda a manter a sensação de saciedade por mais tempo, o que pode ser útil para evitar lanches desnecessários entre as refeições. Outro ponto positivo é que a aveia auxilia no funcionamento do intestino, algo que muitas pessoas percebem que muda com o passar da idade. Incluir aveia na alimentação diária não precisa ser complicado. Muitas pessoas gostam de preparar um mingau simples pela manhã, usando aveia em flocos com leite ou bebida vegetal. Outras preferem misturá-la com iogurte natural ou acrescentá-la a frutas picadas no café da manhã. Há também quem coloque uma pequena quantidade em vitaminas ou até mesmo em receitas caseiras de panquecas e bolos mais saudáveis. O importante é escolher versões menos processadas, como aveia em flocos ou aveia grossa, evitando aquelas versões instantâneas que muitas vezes vêm acompanhadas de açúcar ou aromatizantes artificiais. Outro alimento muito tradicional na mesa brasileira também pode ser um grande aliado no controle da diabetes: o feijão. Presente no prato de milhões de pessoas todos os dias, ele combina sabor, nutrição e benefícios importantes para a saúde. Diferente de muitos carboidratos refinados, o feijão possui um índice glicêmico relativamente baixo. Isso significa que ele libera energia de maneira mais lenta no organismo, evitando elevações rápidas no açúcar do sangue. O feijão também é uma excelente fonte de fibras e proteínas vegetais. Essa combinação faz com que a digestão aconteça de forma mais gradual, prolongando a sensação de saciedade e ajudando a manter os níveis de glicose mais estáveis ao longo do dia. Para pessoas com diabetes, isso é especialmente importante porque ajuda a reduzir oscilações bruscas no açúcar do sangue, que podem causar cansaço, fome excessiva ou até tontura. Outro benefício interessante do feijão está relacionado à saúde do coração. Pessoas com diabetes possuem maior risco de desenvolver problemas cardiovasculares, e alimentos ricos em fibras podem ajudar a reduzir esse risco. O consumo regular de feijão pode contribuir para melhorar o colesterol, favorecer a saúde das artérias e promover um melhor equilíbrio metabólico. Existem muitas variedades de feijão que podem fazer parte da alimentação. O feijão preto, muito popular em diversas regiões do Brasil, é uma ótima escolha. O feijão carioca também é bastante consumido e oferece benefícios semelhantes. Além deles, outros grãos da mesma família como lentilha e grão-de-bico também são excelentes opções para quem deseja variar o cardápio mantendo uma alimentação equilibrada. Uma combinação muito comum na alimentação brasileira é o arroz com feijão.
Quando preparada de forma equilibrada, essa dupla pode ser bastante nutritiva. Uma boa alternativa para quem deseja melhorar ainda mais o controle da glicose é optar pelo arroz integral, que possui mais fibras do que o arroz branco. Essa combinação ajuda a liberar energia de maneira mais lenta e constante no organismo, contribuindo para um melhor equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue. Além desses alimentos ricos em fibras, também existem opções que ajudam no controle da glicose por meio de outro mecanismo, as gorduras saudáveis. E um dos alimentos mais interessantes nesse sentido é o abacate. Durante muito tempo, algumas pessoas evitaram o abacate por acreditarem que ele era gorduroso demais. Hoje, porém, sabemos que as gorduras presentes nessa fruta são, na verdade, muito benéficas para o organismo. O abacate é rico em gorduras monoinsaturadas, o mesmo tipo de gordura encontrado no azeite de oliva. Essas gorduras podem ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, permitindo que o corpo utilize melhor a glicose presente no sangue. Isso significa que o açúcar tem mais facilidade para entrar nas células e ser usado como energia, em vez de permanecer circulando na corrente sanguínea. Outro benefício importante do abacate é sua capacidade de promover saciedade. Como ele possui uma combinação de fibras e gorduras saudáveis, tende a manter a pessoa satisfeita por mais tempo após a refeição. Isso pode ajudar a reduzir o consumo excessivo de alimentos ao longo do dia, algo que também contribui para um melhor controle da glicose. Além disso, o abacate é uma fonte rica de vitaminas, minerais e antioxidantes que ajudam a proteger o organismo contra processos inflamatórios. A inflamação crônica está associada a diversos problemas de saúde, incluindo complicações relacionadas ao diabetes. Por isso, incluir alimentos naturais e nutritivos como o abacate pode trazer benefícios que vão muito além do controle da glicemia. Existem várias formas simples de incluir o abacate na alimentação. Algumas pessoas gostam de consumir a fruta com algumas gotas de limão, criando uma combinação refrescante e saborosa. Outras preferem preparar vitaminas usando leite ou iogurte natural, evitando a adição de açúcar. O abacate também pode ser usado em saladas, combinado com tomate, azeite e ervas naturais, criando um prato leve e nutritivo. Apesar de todos esses benefícios, é importante lembrar que o abacate é um alimento calórico, justamente por causa de suas gorduras saudáveis. Isso não significa que ele deva ser evitado, mas sim consumido com moderação, dentro de uma alimentação equilibrada. Pequenas porções já são suficientes para aproveitar suas propriedades nutritivas. Quando observamos esses três alimentos, aveia, feijão e abacate, percebemos que todos têm algo em comum. Eles ajudam o organismo a lidar melhor com o açúcar presente nos alimentos. Seja por meio das fibras, das gorduras saudáveis ou da digestão mais lenta. Cada um deles contribui de maneira diferente para manter os níveis de glicose mais estáveis ao longo do dia. E isso mostra algo muito importante. Controlar o diabetes não depende apenas de evitar certos alimentos. Muitas vezes o segredo está justamente em incluir alimentos que trabalham a favor do organismo, ajudando o corpo a encontrar um equilíbrio mais natural. Mas esses não são os únicos aliados na alimentação de quem deseja manter a glicose sob controle depois dos 60 anos. Existem outros alimentos simples, alguns até muito comuns na cozinha, que podem contribuir de forma surpreendente para a saúde metabólica. E alguns deles possuem propriedades que ajudam o corpo a usar melhor a insulina e a reduzir picos de açúcar no sangue de maneira natural. É exatamente sobre esses próximos alimentos que vamos falar a seguir. Depois de entender como alimentos simples como a aveia, o feijão e o abacate podem ajudar o corpo a lidar melhor com o açúcar no sangue, fica mais fácil perceber que controlar a diabetes depois dos 60 não depende de soluções complicadas. Muitas vezes a própria cozinha já guarda aliados poderosos para manter a glicose mais equilibrada. Quando certos alimentos passam a fazer parte da rotina, o organismo recebe um apoio natural para funcionar de maneira mais estável, e entre esses aliados existe um ingrediente muito antigo, usado há séculos na culinária e também na medicina tradicional, a canela. A canela é uma especiaria conhecida pelo aroma marcante e pelo sabor levemente adocicado, mas suas propriedades vão muito além de dar sabor aos alimentos. Estudos indicam que alguns compostos presentes na canela podem ajudar o corpo a melhorar a forma como utiliza a insulina. Isso significa que em algumas pessoas, o organismo pode se tornar mais eficiente na utilização da glicose presente no sangue. Quando esse processo funciona melhor, o açúcar tem mais facilidade para entrar nas células e ser utilizado como energia. Outro ponto interessante da canela é que ela pode ajudar a reduzir picos de glicose após as refeições. Em vez de o açúcar subir rapidamente no sangue, o organismo passa a absorver os carboidratos de maneira um pouco mais gradual. Para quem vive com diabetes ou pré-diabetes, isso pode representar uma diferença importante no controle da glicemia ao longo do dia. O mais curioso é que a canela pode ser incorporada na alimentação de formas muito simples. Muitas pessoas gostam de polvilhar um pouco de canela sobre frutas como banana ou maçã. Outras preferem misturá-la ao café da manhã, acrescentando uma pitada ao mingau de aveia ou ao iogurte natural. Também é comum usar canela em chás ou bebidas quentes, criando uma combinação agradável e reconfortante, especialmente em dias mais frios. O importante é lembrar que a canela não deve ser vista como um remédio milagroso. Ela não substitui medicamentos prescritos pelo médico nem elimina a necessidade de acompanhamento de saúde. No entanto, quando utilizada como parte de uma alimentação equilibrada, pode contribuir para criar um ambiente metabólico mais favorável no organismo.
Pequenas quantidades já são suficientes para aproveitar seus benefícios, e não há necessidade de exagerar. À medida que as pessoas envelhecem, outra preocupação importante surge com mais frequência: a saúde do coração. Isso acontece porque o diabetes e as doenças cardiovasculares costumam caminhar lado a lado. O excesso de açúcar no sangue pode afetar os vasos sanguíneos e aumentar o risco de problemas como pressão alta, infarto ou derrame. Por isso, muitos profissionais de saúde reforçam a importância de uma alimentação rica em vegetais, especialmente aqueles que oferecem fibras, vitaminas e compostos protetores. Entre esses vegetais, um dos mais interessantes é o brócolis. O brócolis é um alimento extremamente nutritivo e, ao mesmo tempo, muito leve em termos de carboidratos. Isso significa que ele pode ser consumido com tranquilidade por pessoas que precisam controlar o açúcar no sangue. Além disso, ele é rico em fibras, que ajudam a desacelerar o processo digestivo e favorecem uma absorção mais equilibrada dos nutrientes. Mas o que realmente torna o brócolis especial é a presença de um composto chamado sulforafano. Esse composto tem sido estudado por seus possíveis efeitos protetores no organismo. Pesquisas sugerem que ele pode ajudar a reduzir processos inflamatórios e melhorar certos aspectos do metabolismo relacionados à glicose. Embora ainda existam muitos estudos em andamento sobre esse tema, já se sabe que o consumo regular de vegetais como brócolis está associado a melhores indicadores de saúde metabólica. Outro benefício importante do brócolis está ligado à sua capacidade de proteger o sistema cardiovascular. Ele contém antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo, um processo que pode danificar células e tecidos ao longo do tempo. Para pessoas com diabetes, esse tipo de proteção é especialmente relevante, já que o organismo costuma estar mais exposto a processos inflamatórios. A boa notícia é que o brócolis é um alimento bastante versátil. Ele pode ser preparado de diferentes maneiras, adaptando-se facilmente a diversos pratos. Muitas pessoas preferem cozinhá-lo no vapor, preservando melhor seus nutrientes e mantendo sua textura agradável. Outras gostam de refogá-lo rapidamente com alho e um fio de azeite, criando um acompanhamento saboroso para o almoço ou jantar. Também é possível adicioná-lo a sopas, omeletes ou saladas, aumentando o valor nutritivo da refeição sem alterar muito o sabor do prato. Um detalhe importante ao preparar o brócolis é evitar cozinhá-lo por tempo excessivo. Quando o vegetal passa muito tempo no fogo, parte de seus nutrientes pode se perder. Por isso, métodos de preparo mais rápidos, como vapor ou refogado leve, costumam ser os mais indicados para preservar seus benefícios. Enquanto alimentos como a aveia, o feijão e o brócolis ajudam principalmente por causa das fibras e dos compostos vegetais. Existe outro grupo de alimentos que também pode ser muito útil para quem precisa cuidar da glicose: os peixes ricos em ômega 3. Entre eles, alguns exemplos bastante conhecidos são a sardinha, o salmão e o atum. O ômega 3 é um tipo de gordura considerada saudável e essencial para o organismo. Diferente das gorduras saturadas presentes em alimentos ultraprocessados ou frituras, as gorduras ômega 3 possuem propriedades anti-inflamatórias e protetoras para o sistema cardiovascular. Isso é especialmente importante para pessoas com diabetes, já que o risco de doenças do coração tende a ser maior quando os níveis de glicose permanecem elevados por muito tempo. Quando incluídos regularmente na alimentação, os peixes ricos em ômega 3 podem ajudar a melhorar a saúde das artérias e favorecer uma circulação mais eficiente. Eles também contribuem para reduzir certos processos inflamatórios que podem interferir no metabolismo do corpo. Embora não atuem diretamente na redução da glicose da mesma forma que alguns alimentos ricos em fibras, seu impacto na saúde metabólica geral pode ser bastante positivo. Outro benefício desses peixes está relacionado ao fato de serem boas fontes de proteína de alta qualidade. A proteína ajuda a promover saciedade e pode contribuir para uma alimentação mais equilibrada ao longo do dia. Quando uma refeição contém proteínas adequadas, a digestão tende a acontecer de maneira mais gradual, o que também ajuda a evitar variações bruscas no açúcar do sangue. A sardinha, por exemplo, é um alimento muito acessível e bastante nutritivo. Muitas vezes subestimada, ela é uma das fontes mais ricas de ômega 3 disponíveis. Além disso, contém cálcio, vitamina D e outros nutrientes importantes para a saúde óssea, algo que se torna cada vez mais relevante após os 60 anos. O salmão também é bastante conhecido por seu teor de ômega 3 e costuma ser apreciado por seu sabor delicado. Já o atum pode ser uma alternativa prática, especialmente quando utilizado em preparações simples como saladas ou pratos leves. Quando o assunto é preparo, a melhor opção costuma ser manter métodos de cozimento mais saudáveis. Peixes assados, grelhados ou preparados no forno preservam melhor seus nutrientes e evitam o excesso de gordura. Por outro lado, frituras podem reduzir parte dos benefícios e adicionar calorias desnecessárias à refeição. Aos poucos, quando alimentos como esses passam a fazer parte da rotina, o organismo começa a receber um suporte mais consistente para lidar com os desafios do metabolismo. Não se trata de mudanças radicais ou difíceis de manter, mas sim de pequenas escolhas repetidas diariamente. Cada refeição se torna uma oportunidade de oferecer ao corpo nutrientes que ajudam a manter o equilíbrio da glicose e a proteger diferentes sistemas do organismo. E o mais interessante é que ainda existe outro alimento muito simples, pequeno e muitas vezes ignorado, que pode trazer benefícios surpreendentes para quem deseja controlar o açúcar no sangue.
apesar de seu tamanho discreto. Ele é extremamente rico em fibras e possui uma capacidade impressionante de ajudar o organismo a absorver os nutrientes de maneira mais lenta e equilibrada. É justamente sobre esse último alimento, e também sobre alguns hábitos simples que podem fazer uma enorme diferença na saúde depois dos 60 anos, que vamos conversar a seguir. À medida que vamos conhecendo melhor os alimentos que ajudam o organismo a controlar o açúcar no sangue, fica claro que muitas soluções estão presentes em ingredientes simples do dia a dia. Nem sempre é necessário recorrer a produtos caros ou dietas complicadas. Muitas vezes, pequenas sementes, grãos ou alimentos naturais podem oferecer um suporte poderoso para o equilíbrio do metabolismo. E um exemplo perfeito disso são duas sementes que ganharam bastante atenção nos últimos anos por causa de seus benefícios para a saúde, a chia e a linhaça. Apesar de pequenas, essas sementes são extremamente nutritivas. Elas concentram uma grande quantidade de fibras, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais importantes para o funcionamento do corpo. E justamente por causa dessa composição, podem ser excelentes aliadas para quem precisa manter a glicose mais estável, especialmente depois dos 60 anos. Um dos principais motivos para isso é o alto teor de fibras presentes nessas sementes. Quando a chia ou a linhaça entram em contato com líquidos no sistema digestivo, elas formam uma espécie de gel natural. Esse gel ajuda a desacelerar o processo de digestão e faz com que os carboidratos sejam absorvidos de maneira mais lenta pelo organismo. Como resultado, o açúcar entra na corrente sanguínea de forma mais gradual, evitando aqueles picos rápidos de glicose que muitas vezes acontecem após refeições ricas em carboidratos simples. Esse efeito pode ser especialmente útil para pessoas que convivem com diabetes ou que já receberam orientação médica para controlar melhor o açúcar no sangue. Quando o corpo recebe energia de forma mais lenta e constante, ele consegue lidar melhor com a glicose disponível. Isso ajuda a manter os níveis de açúcar mais equilibrados ao longo do dia, reduzindo oscilações que podem causar cansaço, irritação ou fome excessiva. Além das fibras, tanto a chia quanto a linhaça também são ricas em gorduras saudáveis, incluindo ácidos graxos que contribuem para a saúde cardiovascular. Como já vimos anteriormente, pessoas com diabetes possuem maior risco de desenvolver problemas relacionados ao coração e à circulação. Por isso, incluir alimentos que ajudam a proteger o sistema cardiovascular pode ser uma estratégia muito importante para promover saúde a longo prazo. Outro benefício dessas sementes é a capacidade de aumentar a sensação de saciedade. Por causa da combinação entre fibras e gorduras saudáveis, elas ajudam a prolongar a sensação de estômago cheio após as refeições. Isso pode ser especialmente útil para evitar o consumo excessivo de alimentos ao longo do dia, algo que muitas vezes interfere no controle da glicemia. A boa notícia é que incluir chia ou linhaça na alimentação é extremamente simples. Muitas pessoas gostam de adicionar uma colher dessas sementes ao iogurte natural no café da manhã. Outras preferem misturá-las a frutas picadas ou vitaminas. Também é possível polvilhá-las sobre saladas, sopas ou até mesmo incorporá-las a receitas de pães caseiros e panquecas. Uma dica interessante é deixar as sementes de chia ou linhaça de molho por alguns minutos antes de consumi-las. Quando ficam hidratadas, elas formam aquela textura gelatinosa característica, o que pode facilitar a digestão e melhorar a absorção de seus nutrientes. No caso da linhaça, muitas pessoas também preferem consumi-la moída, pois isso ajuda o organismo a aproveitar melhor seus benefícios. Com o passar do tempo, incluir alimentos como aveia, feijão, abacate, canela, brócolis, peixes ricos em ômega 3 e sementes como chia ou linhaça pode transformar a forma como o organismo responde aos alimentos. Cada um deles contribui de maneira diferente para o equilíbrio do metabolismo. Alguns ajudam a reduzir a velocidade de absorção da glicose, outros favorecem a ação da insulina, enquanto alguns oferecem proteção ao coração e aos vasos sanguíneos. No entanto, é importante lembrar que a alimentação é apenas uma parte do cuidado com a saúde. Mesmo os melhores alimentos funcionam ainda melhor quando fazem parte de um estilo de vida equilibrado. Pequenos hábitos diários podem ter um impacto enorme no controle da glicose e na qualidade de vida, especialmente depois dos 60 anos. Um desses hábitos é a prática regular de atividade física. Não é necessário realizar exercícios intensos ou passar horas na academia para colher benefícios. Muitas vezes, uma simples caminhada diária já pode fazer uma grande diferença. Caminhar por 20 ou 30 minutos ajuda o corpo a utilizar melhor a glicose presente no sangue, pois os músculos passam a consumir essa energia durante o movimento. Isso contribui diretamente para reduzir os níveis de açúcar e melhorar a sensibilidade à insulina. Outro fator que muitas vezes passa despercebido é a qualidade do sono. Dormir mal pode interferir no funcionamento de diversos hormônios do organismo, incluindo aqueles relacionados ao metabolismo da glicose. Quando o corpo não descansa adequadamente, pode haver maior dificuldade para controlar o açúcar no sangue. Por isso, criar uma rotina de sono regular, com horários mais estáveis para dormir e acordar, pode ajudar bastante na saúde geral. Também vale prestar atenção ao consumo excessivo de açúcar e de alimentos muito refinados.
Produtos como refrigerantes, doces industrializados, biscoitos recheados e pães feitos com farinha branca costumam ser absorvidos rapidamente pelo organismo. Isso faz com que a glicose suba de forma brusca na corrente sanguínea, exigindo uma resposta rápida do corpo para tentar equilibrar essa situação. Quando esse processo se repete muitas vezes ao longo do tempo, pode se tornar cada vez mais difícil manter o controle adequado da glicemia. Substituir esses alimentos por opções mais naturais e ricas em fibras costuma ser uma estratégia muito mais favorável para o organismo. Frutas, vegetais, grãos integrais, sementes e proteínas de boa qualidade ajudam a criar refeições mais equilibradas, capazes de fornecer energia sem provocar grandes oscilações no açúcar do sangue. Talvez o mais importante de tudo seja entender que controlar a diabetes depois dos 60 anos não significa abrir mão do prazer de comer ou viver com medo constante da alimentação. Pelo contrário, pode ser uma oportunidade de redescobrir alimentos naturais, experimentar novas combinações e cuidar do corpo de maneira mais consciente. Pequenas mudanças feitas com consistência podem gerar resultados surpreendentes ao longo do tempo. Um café da manhã com aveia e frutas, um almoço equilibrado com feijão, vegetais e peixe, um lanche com iogurte e sementes de chia. Cada uma dessas escolhas contribui para um organismo mais equilibrado e resistente. O corpo humano possui uma incrível capacidade de adaptação. Mesmo após décadas de hábitos diferentes, ele pode responder de maneira positiva quando começamos a oferecer os nutrientes certos e adotamos práticas mais saudáveis. Nunca é tarde para começar a cuidar melhor da saúde. Se existe uma mensagem importante em tudo isso, é que viver bem depois dos 60 anos é absolutamente possível. Controlar o açúcar no sangue não precisa ser um desafio impossível. Com informação, escolhas conscientes e pequenas mudanças no dia a dia, muitas pessoas conseguem manter a glicose sob controle e continuar aproveitando a vida com energia e disposição. E muitas vezes tudo começa com algo simples: prestar mais atenção nos alimentos que colocamos no prato e permitir que a natureza trabalhe a favor da nossa saúde.